Em 2018, no começo de 2018, no começo de 2017 eu falei, eu vou fazer os vistos, né? Vamos fazer os vistos. E aí, fiz o passaporte, tudo. Quando eu ia fazer os vistos, que não era tão fácil, porque eu não ganhava muito bem nessa época, a Fran engravidou do Lucas. Sem querer. Eu não sei se alguém engravida sem querer. É isso que eu tô falando, o pessoal fala que engravida sem querer. Não, no meu caso não foi sem querer não, porque a gente fez por merecer. Entendi. Não sei se você consegue me compreender, a gente fez por merecer. Entendi. E aí, cara, ela engravidou do Lucas, o Lucas nasceu em 2018, e aí eu adiei esse sonho, né? Eu parei, não, calma que com o bebê não é mais difícil, né? E a gente foi indo. Em 2021, esse cara que eu conheci, o Osni, ele foi pra Curitiba. E mandando mensagem, tô indo pra Curitiba, vou passar na tua casa. Eu falei, com certeza. Aí ele foi lá em casa, a gente fez um churrasco, a gente ficou lá, tomamos um café. Cara, foi legal. Ele foi pro Brasil, foi aí a primeira vez que ele voltou pro Brasil. Uau. Depois de, 7 anos de Estados Unidos. E aí ele voltando pro Brasil, eu falei, aí acendeu mais ainda, né, essa chama, né? E aí eu fui e paguei meu visto. Aí foi em 2021 que eu paguei meu visto. Só que ele tava na pandemia. Você pagou não, você pegou? Não, eu paguei. Pagou pra tirar o visto. Porque tava com aqueles 8 meses. Agora tem um esquema pra pagar o visto. Fala pra nós aí, velho. Não tem esquema. É trabalhar e dar dinheiro pros caras, velho. Não tem esquema, não. E aí, é porque tava na pandemia, ele tava naquela parada ali, então a gente pagou e demorou pra fazer. E aí, a primeira, eu ia fazer em setembro de 2021 e cancelaram. Putz. Nossa, eu fiquei muito frustrado, cara. Aí você já vem aquelas dúvidas, né? Pô, será que Deus não quer que eu vá, né? Tem tudo isso, né? Mas mantemos a confiança, fomos aí. E aí a gente conseguiu remarcar para maio de 2022. Entendi. E a gente manteve ali. Só que aí, nesse caso, eu já estava com a agência rodando, já estava bem de clientes, já estava focado ali em vender tráfego pago, né? Em vender anúncio, né? Em vender a minha agência, né? Tráfego pago, social media, site. O que tinha de marketing digital a gente fazia já, né? E aí, focado ali, eu estava muito bem financeiramente. Eu já estava numa casa nova, estava com um carro novo, estava tudo tranquilo, legal. Vida boa, não precisava mais vir pra Vida boa, nem precisava vir para cá. Só que aí, como eu tinha agendado para 2022, eu fui lá fazer o visto. E quando a gente foi, a gente queria muito que aprovasse, mas eu e a Fran, a gente estava assim... Ainda bem, viu? Porque se você for fazer o visto e não querer que aprova, já economiza dinheiro. E a gente falou assim... É que a gente estava na parada assim, se não aprovar... Tudo bem. A gente tá bem aqui, né? A gente continua. E eu tava com um projeto de fazer minha agência faturar aí 7 dígitos, né? Eu tava caminhando ali, tava numas mentorias e tal. Tava indo muito bem. E aí a gente foi fazer o visto e aprovou, cara. Você falou, putz, que saca. Aprovou, agora vamos aqui. Aprovou, cara. Eu saí de lá tremendo. Eu falei, meu Deus. E aprovou. E eles fizeram poucas perguntas pra gente. Eles fizeram 6 perguntas. Que eu achei que ia fazer mais por conta da empresa e tal. Eu tinha acabado de tornar a minha empresa limitada no Brasil, que para quem está no Brasil é MEI, fatura até um X valor, né? E limitada fatura até aí é maior. E aí eu tinha acabado de tornar ela limitada, fazia uns 3 meses, então poderia gerar uma desconfiança, né? E eu coloquei ali meu faturamento, coloquei o que eu fazia e tal. E aí aprovou o visto, cara. Isso foi engraçado assim, que a gente foi com o cara, justamente a gente ficou 3 horas na fila do visto. Nossa. Cara, aquilo lá me matou. Só que me matou, mas eu percebi que aquilo lá foi uma chance pra eu estudar o que eu ia falar. Eu fiquei 3 horas estudando exatamente. E olha, por incrível que pareça. Mas não agenda a hora nesse negócio? Não tem o horário? Você tem que chegar nesse horário? Tem que chegar no horário, só que como era época de pandemia ali. Tava tudo bagunçado, cara. Tipo, você chegava, tinha uma fila enorme, tinha pouco funcionário, não tava todos os guichês funcionando, olha, e já era 2022. Eu não sei como é que tá hoje. Mas aí, assim, eu fiquei ali estudando. Cara, e ele fez as perguntas que eu estudei, que eu pensei que ele ia fazer. Falei, cara. Quais foram as perguntas? Foi, primeiro, se a gente era casado, eu e a Fran. E a gente não era casado no papel, a gente tinha uma união estável no Brasil. Quanto tempo a gente estava junto? Ele perguntou. Perguntou se a Fran tinha faculdade, era formada, e depois perguntou, e você? Ele perguntou, você é formada? Tem faculdade? Daí a Fran falou, não. Ele perguntou, e você? Eu falei, não, eu tenho faculdade, fiz marketing e tal. Daí ele, quanto a sua empresa fatura? Eu respondi quanto faturava. Aí ele fez uma pergunta que é muito importante, eu acho que os empresários que estão aí devem se atentar. Quantos clientes você tem e quanto você cobra de cada cliente? Pra ver se a soma bate. Se bate a soma. E eu tava na fila, o que eu levei foi tudo real, mas assim,
tinha cliente que eu nem lembrava quanto que eu cobrava, cara, porque o financeiro ficava com a Fran mas assim, na média era um X valor ali, né? E aí eu falei pra ele, né? Média X. Média valor daí ele, legal. Aí ele ficou um pouquinho ali parado, num silêncio assim, absoluto, e eu olhando pro olho dele. Eu nunca deixei de olhar pro olho dele. E eu via que ele olhava pra mim e falava assim, bem rápido, ele ficava olhando bem, e eu falava, cara, ele quer pegar a gente em alguma mentira, né? Mas assim, olhou pra mim, pra fã ali e falou... e depois ele perguntou, ele fez a pergunta depois. E vocês vão pra Disney? Ele perguntou isso depois. Ele perguntou primeiro. Você levou teus filhos ou não? Não levei. Não levei as duas crianças, A primeira pergunta foi, pra onde vocês vão e quanto tempo vocês vão ficar? Aí eu falei, a gente vai pra Orlando e vai ficar 12 dias. A segunda foi, qual o motivo? E aí depois veio essas outras que eu falei. E por último, eu falei que era férias no motivo, eu não falei que era Disney. E por último ele perguntou... Vocês vão pra Disney? Porque tava os 4 passaportes, né, das crianças. Ele falou, sim, a gente vai pra Disney. Eu falei, a gente vai pra Disney. Ele, legal. Aí ficou mais uns 20 segundos ali, que parecia uns 3 minutos, né, uns 5 minutos. Aí ele falou, não, visto aprovado. Vocês podem retirar o visto. Isso foi Porto Alegre? Não, foi São Paulo. São Paulo. Eu fiz São Paulo, Fiz o CASV num dia e o consulado no outro. E aí, quando aprovou o visto, a gente saiu de lá assim, tipo, caramba, aprovou o visto. E agora? Só que, cara... A semente da América estava plantada já em mim e o Paulo Paternos tinha culpa nisso, né, cara? Apaixonou já. Falou. Não, eu falei, cara, eu assisti tanto vídeo daquele cara, velho, e agora eu vou ter que ir lá, né, vou ter que viver essa realidade que ele tanto conta aí, né? E aí, a gente saiu de lá com aquele pensamento assim, será que vamos? Será que a gente vai? Naquele dia à noite eu abri o faturamento da minha empresa, olhei e falei, puxa vida, meus filhos em escola particular. Tava top, cara, tava maravilhoso. Falei, será que a gente vai? A gente foi pra casa, pra Curitiba, chegamos. Passou uns dias ali. Quando chegou os vistos, né? Os vistos chegaram em casa, com o passaporte ali, eu falei, caramba, cara, é uma realidade. Aconteceu. E agora? Sigo na minha linha? Vou, não vou? Só que, cara, eu acho que Deus tinha colocado no meu coração já estar aqui. Por N motivos que eu já vi já. Que já aconteceram. E aí não teve outra. Aí eu tive que vir.